Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi, esse é o Farol LS referente ao pregão no dia 30 de setembro de 2015. Hoje, quarta-feira, último dia do mês. Vamos então às movimentações do nosso mercado, que está bem errático e mexido ultimamente. A gente tem na tela o gráfico do índice Bovespa. Ontem o índice nessa zona de suporte tentou um repique, mostrou muita hesitação, fechou com um candle pequeno. A minha percepção era de continuidade do movimento de queda, apesar da gente já ter uma boa quantidade de candles em queda, mas isso dependia muito do mercado perder a mínima aqui do dia 28, coisa que não aconteceu. Tá? E no pregão de hoje, o mercado acabou produzindo um bom movimento de alta. Ele já abriu com um belo movimento de alta. A gente vê no índice uma alta de 2,10%. Tá? Mas, apesar disso, foi um pregão de maneira generalizada mais baixista, porque o mercado abriu em gap. Tá? Se a gente for olhar o gráfico do futuro, vamos olhar já o intraday, o que a gente percebe é que praticamente toda a movimentação altista se deu basicamente na abertura, tá? Com gap bem significativo, fazendo um movimento meio amplo aqui para o primeiro movimento, o que tornou o pregão de hoje com um pregão bem ruim de operar. Tá? Se fizesse aqui um primeiro movimento, esse é um primeiro movimento feio, provavelmente. A forma como o mercado se comportou aqui não permitiu operações na ponta vendedora. E no final das contas, a gente teve mais um dia completamente errático. É basicamente o terceiro dia de pregão, onde não há uma direção, apesar, né, de quem olhar o índice Bovespa vai pensar, pô, foi um dia direcional de alta. Não foi. Tá? Voltando aqui ao gráfico do índice Bovespa, o que esperar daqui para frente? Olha, tá bem difícil. Eu estou com o pé atrás em relação a esse início de movimento de alta, já está bem próximo desses fundos anteriores, não vejo aqui um sinal muito claro de entrada, mas o mais provável, era a opinião já antes, se ela deve se manter agora, era o quê? Era uma movimentação errática de congestão, né, entre o topo formado quando a gente teve o rompimento falso e o fundo de agosto. Por enquanto é o que está acontecendo, só está difícil de achar uma brecha para entrada. Eu vou pegar e vou ajustar agora o suporte um pouquinho para cá, ó. Isso aqui não chega a ser o ponto mais forte. Vou fazer isso. Então, do ponto de vista do índice, está um cenário meio complicado. Né? Mas isso não nos impede de achar boas operações nos demais gráficos, né? nos papéis. A gente tem uma ou outra no pregão de hoje. No mini índice, então, como eu falar, a gente tinha um candle bem pequeno ontem, né? Um corpo muito pequeno. Não só o corpo como a amplitude, isso provavelmente detonaria um movimento mais forte. No pregão de hoje a gente teve, né? Só que com essa abertura em gap de alta. O mercado abriu em gap de alta, ficou trabalhando lateralmente até que perdeu a mínima do dia, veio testar o topo anterior, aqui marcou fundo e voltou. Cara, não teve enquadramento nenhum significativo para operações. Aquele tipo de dia que não dá saudade. Vamos ver como é que o mercado se comporta no pregão de amanhã. A gente fecha no meio do caminho aqui dos pontos principais, né, de topo e de fundo, o que também é meio ruim. Vamos ver o que o pregão de quinta nos reserva. No mercado americano, também há um movimento de alta. A gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones. Então acho que agora a gente pode marcar melhor esse suporte intermediário aqui. É um cenário parecido com o nosso, pode andar de lado, segue com um viés meio baixistas, mas nada muito forte. O cenário está meio bagunçado. S&P 500 futuro, trabalhava também em cima de um suporte, fez um candle de indefinição ontem que poderia levar a um movimento de repique na superação da máxima de ontem, foi o que aconteceu, mas também não levo muita fé nesse sinal. O cenário vai ficar mais claro, né, quando houver o rompimento dessa zona ou dessa zona aqui. No dólar, a expectativa era por queda, certo? E queda nós tivemos. A gente já tem um topo mais baixo que o topo anterior, o que mostra que o mercado realmente entrou em contração, como a gente esperava, e provavelmente vai se manter assim. Então, talvez venha um pouquinho mais para baixo, mas provavelmente não perde esse fundo no curto prazo e vai ficar andando de lado no movimento mais errático. A gente operava o WOV15, tá? Mas esse contrato do dólar venceu hoje. E agora a gente dá boas-vindas ao WOX15. Ok? Então,
As operações agora passam a ser neste contrato. A gente teve uma abertura em gap de baixo, o mercado desenhou aqui um primeiro movimento, rompeu, muito mal rompido esse primeiro movimento, eu não levei muita fé nessa operação. Pelo método Leandro foi feita a operação, ela alcançou o alvo, depois teve stop do restante da posição no ponto de entrada, gerando nenhum lucro pequeno. Pelo meu modelo, não fiz a entrada, não achei esse rompimento arrastado, digamos assim, confiável. Eu preferia esperar o mercado derreter e testar esse fundo para buscar uma operação de retorno médio, coisa que não aconteceu. Se tivesse feito a operação, não teria alcançado o RP, e teria estopado na média móvel de 9 com alguns pontinhos de prejuízo. Então não foi um dia bom nem no índice, nem no dólar. Ainda há espaço para o movimento corretivo até o fundo aqui do dia 25, mas já vejo o gráfico amigável para uma movimentação altíssima, talvez já no pregão de amanhã. O juro também vem corrigindo, deve fazer um desenho bastante parecido com o dólar, talvez aqui está mais propenso realmente a testar o fundo anterior, tá? E aqui vai ser um suporte importante junto com a média, não deve romper, tá? Mas a pressão vendedora deve se manter para chegar nesse patamar e depois sim repicar. Olhando os papéis, a expectativa era de queda para Vale e mais ou menos nós tivemos, a variação é positiva, mas o candle é de baixa, tá? A abertura da Vale permitiu uma operação de venda por setup de fechamento de gap, coisa que a gente mencionou ao longo do bate-papo de abertura do pregão de hoje. E foi uma boa operação que teria se encerrado pela média móvel de 9 apenas aqui, com um ganho próximo de 2%. Tá? Petrobras teve reajuste da gasolina, alguma coisa próxima disso na madrugada, né? Meio na sacanagem, a Petrobras abriu com um bom gap de alta, mas ao invés de ser um dia altista, apesar dessa alta de 9,86%, foi um dia lateral para a Petrobras. A gente for olhar aqui no intraday, essa foi a abertura, a gente teve um trade aqui de setup de fechamento de gap, tá? A gente ficou alguns centavos aqui, a 4 centavos do alvo. O mercado voltou a subir, voltou a cair, acabou gerando stop na média móvel de 9 com um pequeno ganho, nada demais. Foi a única operação que eu executei dentro das operações do dia de hoje, foi um dia corrido, final de mês é complicado, então deu para recuperar alguma coisa, mas também não foi grande coisa. Se o mercado realmente tivesse vindo até a metade da amplitude do gap, que geralmente acontece, aí o resultado teria sido realmente bem positivo. Tá? A forma como a Petrobras fechou, se recuperando bastante no finalzinho do pregão, sugere um cenário interessante até para continuidade no curtíssimo prazo para esse movimento de alta. Se a máxima de hoje for superada no pregão então de quinta-feira, eu vejo a possibilidade de um cenário para gap de fuga, mas não é o cenário mais interessante. Eu talvez focaria mais no intraday. Tá? PTR3, mesmo cenário. Mas eu não tenho uma preferência aberta nem por um ou por outro no sinal atual. Vamos dar um pulo para o setor bancário e vamos começar para o Banco do Brasil hoje. O Banco do Brasil estava um cara de dar continuidade ao movimento de queda, tá? Mas abriu com um gapzão. Dá até para dizer que é um monster gap, né? O candle de ontem sinalizava a continuidade do movimento de queda e o mercado hoje abriu pulando completamente esse candle. Mas o monster gap, a característica dele mais precisa seria ter um candle de força. O candle de ontem não é bem um candle de força, é um candle de indefinição. Então não enquadrou tão bem assim no padrão. Tá? De qualquer forma, o fechamento foi na máxima. O papel se comportou bem ao longo do dia, mostrou força em bom volume. E aqui, muito melhor que na Petrobras, a gente teria uma oportunidade de compra por superação de máxima através de um setup de gap de fuga, tendo resistência provavelmente nos arredores ali de 16,30, 16,25. Reparem que no intraday o papel se comportou bem ao longo de todo o dia. E no leilão de fechamento, ou talvez um pouco antes, foi do leilão, acabou rompendo a resistência. Vamos ficar atentos, então, a Banco do Brasil, do pregão de amanhã, deve dar continuidade de movimento de alta. Bradesco, ainda demonstra fraqueza, opera abaixo desses fundos, não vejo cenário para compra, não rompeu aquele ponto que a gente queria para dar continuidade de movimento de queda, mas provável, na minha leitura, é continuar andando de lado. Itaú, também não bateu no suporte, ainda deve ficar andando de lado de forma meio
errática. No setor cirurgia, Gerdau fechou abaixo desse fundinho aqui, o gráfico agora começa a ficar feio, eu vejo crescer muito as possibilidades do papel, estão prosseguindo o movimento de queda em busca do fundo de agosto. No intraday, o papel tentou um rompimento de linha d'água que não acionou, ok? Mas depois a gente teve um rompimento aí mais significativo, com bom volume de toda essa estrutura, também fazendo mais ou menos um primeiro movimento que levou a um belo movimento de queda. GGBR ficou um pouco difícil de buscar a operação, não se enquadrou tão bem, mas a Goal conseguiu gerar um belo rompimento de linha d'água. Então foi interessante. CSNA, na minha opinião, segue fraca, começa até a ficar aparecendo aí um máximo de bandeira baixista, se romper a mínima dos últimos pregões, vai sinalizar a venda para buscar o fundo de agosto. Isso ainda não aconteceu. E os em Minas, não chega a ser um máximo de bandeira, claramente, mas também ainda demonstra fraqueza e talvez venha visitar esse fundo aqui, essa zona de suporte nos próximos pregões. No intraday, os em Minas nos interessava mais para trade. Né? A gente viu uma operação surgindo aqui, ela foi acionada, o mercado não chegou a alcançar, rompimento de linha d'água aqui, ela não chegou a alcançar o alvo por volatilidade e depois teria gerado um encerramento praticamente no 0 a 0 pela média móvel de 9. O papel não conseguiu ganhar a amplitude que a gente gostaria. O viés segue sendo de baixa. Em termos de outros papéis, BIF3 chama atenção. BIF3 está rompendo uma LTBzinha, mostra volume. Tá? Isso aqui pode ser entendido como um maço de bandeira. E a gente tem um alvo próximo, que é o topo aqui de setembro do ano passado, que apesar de ter próximo, ele é positivo porque ele atrai os preços. A gente está tão próximo daquele patamar demonstrando força que provavelmente o mercado vai bater naquele ponto. Então tem uma cara boa até para uma operação na ponta compradora. Mas melhor do que a BIF3 está a Marfrig. A Marfrig também rompe um topo anterior, não tem uma cara de maço de bandeira, mas há uma congestãozinha aqui. A gap, há bom volume, há uma distância maior até a resistência, uns 6%, tá? O que seria 20% da média da volatilidade. Provavelmente o mercado chega nesse ponto aqui. Então tem uma boa operação. Eu trabalharia isso como um setup de gap de fuga. Tá? Entrada pela operação na máxima, estoque abaixo do fechamento de terça-feira para usar o gap como proteção. Tá? A compra já no fechamento de hoje também seria válida, é um rompimento de qualquer forma. Tá? Então esse papel está realmente bastante interessante. BVMF parece estar firmando um fundo, fechou na máxima, com essa sombra inferior, com várias médias aqui abaixo, segurando o preço, há boas chances desse papel dar uma puxada para cima. Então, se não for operar em swing trade, pelo menos merece atenção no intraday. Cosan, muito volume hoje, testando em uma zona de resistência, apesar disso não está num ponto muito bom para vendas não, mas é um papel que merece atenção ao longo do pregão de amanhã, muito volume, bastante volatilidade, pode dar oportunidades de day trade. STC3, esse papel me chama atenção, tá querendo romper uma congestão num fundo, tem bom volume, tem gap, conseguiu fechar um pouco acima da zona de resistência, mas a margem é pequena, então pode dar um bom movimento, mas teria que buscar a superação da máxima de hoje. Parece interessante, no mínimo para acompanhar no intraday. PEMAN, vocês lembram que PEMAN testou, né, ameaçou o rompimento desse suporte de longo prazo. Esse rompimento, eu mencionei que o ideal era confirmar pela perda mínima, essa não ocorreu e o mercado agora está voltando com certa violência para dentro. Então, a gente pode, de certa maneira, considerar isso aqui já um rompimento falso. Eu vejo esse candle aqui como um possível candle de ignição, superação da massa permite entrar na ponta comprador. Um stop no mínimo abaixo do fechamento de terça-feira, tá? Idealmente abaixo do corpo de terça-feira, ou mesmo se quiser um stop mais longo a partir de 1,81. Aí poderia ser uma operação de longo prazo. Se encaminha para fechar bonito na semana. Tá? E por fim, Qual 3 testa o fundo de 2013, já marca um fundinho, entrou bom volume, pode desenvolver aí um movimento de retorno à média. Não parece a operação mais bonita, mas tem características bastante razoáveis. Então esses foram os papéis que chamaram mais atenção. Tá? Eu vou finalizar por aqui,
Não vou falar de cenários de intraday hoje, até porque não teve tanta coisa, o mais interessante eu já mostrei. E logo ali atrás vai iniciar logo uma operação, um treinamento na XP que vai ser ministrado pelo Vlad. Essa semana o Stormer deu, eu ministrei ontem, hoje é o Vlad, mas eu prometo que amanhã isso se encerrou e daí não vou ter mais pressa para gravar aqui o Farol. Fico por aqui, agradeço a audiência de vocês, até amanhã.